Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de vocês de esperança e que essa viva esperança seja compartilhada a todos os povos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Nós vamos refletir do versículo de número 14 até o versículo de número 21. Romanos capítulo 15, versículo 14 a 21. E esse texto, eu gostaria de desafiar os irmãos que mantêm a sua Bíblia aberta, né? Para aqueles que estão com o smartphone, não esqueça de colocar o seu telefone em modo avião, para não ser tentado com as redes sociais. Eu vou estar lendo os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pai, abre nosso coração e a nossa mente para adorarmos o Senhor agora através do conhecimento da Tua Palavra. Que desse momento em diante, Senhor, a nossa mente se volte para esse momento de conhecimento. Ó Deus, que não haja nenhum tipo de movimentação desnecessária, que os nossos pensamentos se concentrem aqui nesse ambiente para ouvir o Senhor falar. Eu, como mensageiro, eu quero ser fiel na exposição da Tua Palavra. E onde, mais uma vez, refletindo sobre ela, eu quero sair também enriquecido sobre essas verdades e os desafios que ela contém. Abençoe-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para a minha história, logo aí, menino, algo que acontecia na minha casa era que os meus pais sempre se empenhavam e procuravam me levar a ter uma responsabilidade. E normalmente quando eu fazia alguma coisa errada, eu pagava a consequência de algo errado. E meus pais, principalmente a minha mãe, ela tinha uma ação psicológica para tratar a questão de forma muito simples. Às vezes que eu desobedecia, a forma como ela tratava era como algo que estivesse mais perto dela. Ou era um cinto, ou era uma chinela, ou era uma vara, ou qualquer outra coisa que pudesse fazer dor. E então a minha vida foi um pouco disso aí. E uma das coisas que me traz na memória é que, na tentativa de corrigir a minha caminhada, aqui não estou fazendo uma avaliação se foi o melhor método, mas eu acho que esse método aplicável me mostrou um pouco a minha trajetória que eu sou hoje. Eu acho que eu não sou uma pessoa normal, pelo menos penso que eu sou uma pessoa normal. E sempre o que era pontuado era que você tem que aprender a assumir as responsabilidades dos seus atos. Quando eu olho esse texto, nós vamos olhar aqui o cenário do apóstolo Paulo, que
eu considero como campeão das grandes doutrinas da Bíblia. Ele fala sobre a eleição, que não depende do homem correr atrás, mas sim de Deus usar misericórdia. Em Romanos capítulo 11, verso 36 e na sequência, ele fala que Deus é tão profundo que o homem não tem capacidade de sondá-lo ou mesmo de aconselhá-lo. Porque ele estava descrevendo anteriormente justamente essa ideia que não depende do homem correr atrás, mas sim de Deus usar misericórdia. E na tentativa de Paulo descrever essa profundidade do amor de Deus, ele fala, olha, o que deve gestar no nosso coração é louvor e adoração. Como também Paulo fala, fala sobre a doutrina da justificação, e nós somos justificados por Deus. E por sermos justificados, nós desfrutamos da paz. Como também a gente vai ver Paulo, que foi um homem que foi o propagador das grandes doutrinas da Bíblia, mas ele também tinha o seu empenho para reconciliar o homem com Deus. E aqui, nesse cenário, ele vai descrever para esse grupo de cristãos que ele não tinha muita, na percepção dele, muita dissensão, não havia muitas perturbações, então ele via que haveria uma potencialidade para que esse grupo pudesse missionar as verdades de Deus a todos os lugares. Então, Paulo vai descrever, e ele introduz no verso de número 14, aqui eu quero desafiá-lo a manter a sua Bíblia aberta. No versículo 14, ele vai falar para pessoas que são irmãos. Ele fala, e certo estou, meus irmãos. Então, ele está falando para um grupo de pessoas que têm a mesma identidade, a mesma afinidade de relacionamento e de confissão. E ele então descreve e fala assim, olha, vocês estão, por ser também meus irmãos, vocês têm duas características importantes. Ele fala que eles são possuídos de bondade e de conhecimento. A bondade é algo que deve permear a vida de todo cristão. Nós temos que ter ações de bondade, não podemos simplesmente ter conhecimento que devemos ser pessoas bondosas, mas as nossas práticas devem refletir ações de bondade. O fato de simplesmente sabermos que devemos exercer a bondade e não exercitamos, ela não vai fazer diferença nesse mundo. Como também Paulo descreve nesse versículo número 14, que esses irmãos estavam possuídos de conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia, você pode citar vários textos bíblicos, você pode fazer uma descrição do conteúdo bíblico, mas se esse conteúdo não é prática na sua vida, o conhecimento que você tem de Deus é um conhecimento intelectualizado das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, ela que rege a nossa vida, ela que estabelece os nossos padrões e os nossos valores. Eu lembro que quando eu estava algumas semanas atrás com um grupo de pessoas não cristãs, uma delas me abordou e perguntou, qual é o seu partido? E a gente tem aí os partidos de maior destaque no Brasil. Aí eu falei assim, eu não tenho um partido. Ela falou assim, como você não tem? Todo mundo ficou olhando para mim, como é que você não tem? Porque todos têm. Eu falei, não tenho um partido. Eu tenho valores e padrões. Eu tenho valores e padrões. Então, quando eu aperto o botão, como eu fiz hoje, eu estou colocando o meu caráter ligado com padrões e valores daquele candidato que está pondo. Então, o que vai reger não é o sistema de governo proposto por um ou por outro, mas sim os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Então, quando a gente vê Paulo descrevendo aqui que eles estavam cheios de conhecimento, o perigo é quando o conhecimento de Deus ele se torna um conhecimento intelectualizado. Você sabe das Escrituras, sabe dos valores, sabe desses padrões, mas não aplica na sua vida. Mas no caso específico, Paulo falou que eles tinham. E por eles estarem possuídos de bondade e possuídos de conhecimento, eles estão prontos, aptos para admoestar uns aos outros. E a descrição de admoestação aqui não é dar bronca em uma outra pessoa, mas é chegar ao lado para ajudar. Então você chega ao lado de alguém que é neófito, neófito não é o novo convertido somente, mas tem muitas pessoas que estão na sua história dentro da igreja que são pessoas neófitas. Elas nasceram na igreja, vivenciaram a história cristã,
mas são ainda bebês na fé, não têm o conhecimento de Deus. Então, Paulo fala assim, olha, vocês que têm essas características, vocês devem trazer, no verso de número 15, ele vai falar, vocês trazem na memória o que Deus fez por você. Irmãos, no momento de adversidade, no momento de turbulência, são as convicções bíblicas que nos fazem permanecer na caminhada. Não é a nossa capacidade de administrar o emocional, não é a nossa capacidade de vivência e experiência da vida, mas são os fundamentos bíblicos. Então, aqui o que Paulo descreve, ele falou, traga na memória o que Deus fez. Nós temos que resgatar o que Deus fez. Um dia ele gerou vida, porque Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 2 e versículo 1, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que Deus fez? Deus deu a vida, ele gerou a vida, deu o sopro da vida, porque nós estávamos mortos. O morto não tem como respirar, o morto não tem nenhum tipo de ação. Então, Deus gera uma vida. Então, ele fala assim, ó, traga na memória a graça que Deus concedeu a você. Nós temos que saber, e temos o conhecimento da graça, é algo que Deus deu para pessoas que não prestam, como eu e como você. Porque nós não temos mérito para dar nada a alguém para receber de Deus. Ele simplesmente resolveu nos amar e fazer uma diferença em nossa própria vida. Então ele descreve, vocês estão possuídos de bondade, conhecimento. Lembre que Deus fez por você, agora por vocês saberem o que ele fez por você, vocês têm uma responsabilidade. Vocês devem assumir o compromisso. Eu faço uma diferença entre compromisso e interesse. Quando alguém chega, por exemplo, para mim, eu tenho interesse na obra de Deus, eu tenho interesse na obra missionária, eu geralmente não dou muita importância. Porque quando alguém demonstra interesse, ele só vai agir quando lhe é conveniente. Mas quando tem compromisso, não aceita-se desculpa. O nosso compromisso com Deus só vai até onde nós o conhecemos. O nosso compromisso com Deus só vai até onde nós o conhecemos. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós vamos assumir compromisso com Ele e não ter interesse. Porque interesse, boa intenção, tem um monte de gente que tem boas intenções. E como diz o dito popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Então, Paulo vai descrever nos próximos cenários que nós devemos assumir responsabilidade. A primeira responsabilidade, no verso 16, ele vai apontar que nós devemos assumir a responsabilidade de ministro de Cristo Jesus. Veja no verso 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre quem? Entre os gentios. Os gentios são pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Então aqui Paulo está descrevendo, olha para aqueles que não têm o conhecimento de Deus e assuma o papel de ministro. Não está dizendo que o ministro aqui é pastor, que é missionário, mas todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus devem assumir essa responsabilidade. O seu papel é missionar as verdades de Deus. E ele mostra aí o foco do grupo de pessoas que são os gentios. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos concentrando os nossos esforços, nós estamos gastando a nossa energia para pregar só para crente. E muitas vezes pregamos para crente ruim, que não quer mudar de vida. A gente gasta uma energia enorme só para pessoas que não querem mudar de vida. Então, Paulo descreve e fala, se vocês são, então vocês devem ter uma ação de transformação onde vocês estão inseridos. E ele vai, então, descrever qual é a mensagem. No verso 16, continua, você deve anunciar o evangelho de Deus. Não é anunciar a Igreja Presbiteriana Maranata. Não é anunciar a minha igreja e os membros que a compõem. Porque todas as igrejas, os membros que a compõem, têm deformações de caráter. Quando você chama as pessoas para a sua igreja, você vai lidar com pessoas que têm deformações de caráter, porque ninguém é perfeito. Que, aliás, o único que foi perfeito, crucificaram ele.
Então a gente tem que apontar as pessoas para o Evangelho de Deus, aquilo que é perfeito. Apontar para a mensagem da cruz de Cristo. Então Paulo está descrevendo, falou assim, olha, foque a mensagem para os que não têm conhecimento de Deus, e para essas pessoas que não têm conhecimento de Deus, pregue o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus é o poder de transformar, é o único que tem poder para transformar a vida das pessoas. Mas o que estava acontecendo? Pessoas estavam convertendo o Evangelho, e você vai ver ainda nesse texto, e apareceram aqui um grupo que eu chamo de críticos de plantão. Os críticos de plantão são geralmente aquelas pessoas que não fazem nada, mas quando aparece alguém para dar uma boa ideia, dar uma visão nova, chega alguém motivado, encorajado, ele normalmente fala, não, isso aqui não funciona, isso não dá certo. Ele sempre é o desmotivador. Aqueles que não estão fazendo devem sair da frente daqueles que querem fazer. Porque alguns estavam convertendo, aqui no texto, estavam convertendo ao cristianismo, e os críticos de plantão falam assim, olha, esse pessoal que está convertendo ao cristianismo deve passar pelo cerimonial, que é a circuncisão. A maior circuncisão que o homem pode passar e deve passar é a obra do Espírito Santo transformando a vida dela. E você não deve preocupar quem deve converter, o seu papel é pregar. Porque você não é a quarta pessoa da Trindade, porque também ela não existe. O seu papel é pregar o Evangelho. E dentro da soberana vontade de Deus, Deus vai convertendo o coração de quem Ele deve converter. Então, esses críticos de plantão estavam aqui emergindo e obstaculando o processo natural daqueles que estavam convertendo, que deveriam amadurecer na fé, crescer na palavra de Deus, mas falando, não, tem que passar por esse ritual. E a gente sabe, irmãos, que o que a gente deve levar as pessoas não é no ritualismo, né? Mas nos valores da Escritura. Então, a primeira responsabilidade que eu gostaria de destacar para vocês é assuma o papel de ministro de Deus. Você não precisa, se assim for, ótimo, mas você não precisa ser um doutor em teologia. Compartilhe as verdades de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, fez no seu coração. Compartilhe com as pessoas na hora que você passa num posto de gasolina, na hora que você vai na farmácia, você vai no mercado. Por exemplo, hoje de manhã o pastor estava falando o livreto Cada Dia. Por que não adquirir um? Vai na farmácia, entrega para o posto de gasolina, vai entregando para as pessoas. E antes disso, no dia que você vai sair, Deus abençoe para que essa mensagem transforme a vida das pessoas. Irmãos, a gente não consegue dimensionar o que Deus pode fazer através dessas mensagens. Eu lembro que, eu acho que eu relatei uma vez que eu preguei aqui, na ordenação do Albano, algo que aconteceu comigo quando eu estava conversando com um soldado croata, e aí eu falando com ele, que eu falei, como é que você estava sentindo no fronte de batalha, né? No fronte de guerra? O que acontece é que no fronte de guerra você tem dor, você tem sofrimento. Então, o que você estava sentindo? Você tinha medo, você tinha pavor, o que você sentia? Aí o que acontece? Ele falou assim, não, eu não tinha medo. Eu estava ali, eu tinha que vigiar. Eu tinha que estar numa condição de vigia constantemente, porque senão eu poderia ser morto. Aí eu perguntei a ele, não teve nenhum momento de perturbação? Não, teve um dia lá que eu estava muito perturbado, meu coração estava angustiado. E eu falei, que momento foi esse? Ele falou assim, não foi por causa da guerra, mas algo que gerava no meu coração essa angústia. E aí ele falou assim, mas teve naquele momento, eu estava na escuridão, no fronte de batalha, e olhei para o chão e vi um folheto. E eu fiquei olhando para aquele folheto e observando, e por um instante eu fui motivado em direção àquele folheto e pegar e ler. E quando eu li, o folheto dizia, a minha paz vos dou. E ali, aquele soldado croata teve uma transformação de vida, ele converteu ao Evangelho. E eu fico pensando, né? Quem foi, como citado hoje na liturgia, o pé formoso, que deixou um folheto num lugar como esse, um lugar mais improvável. Então, irmãos, quando a gente vê aqui Paulo descrevendo, de a gente missionar o Evangelho de Deus,
Não preocupe quem vai converter, porque Deus é poderoso fazer muito mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Como também a gente vai ver no versículo de número 18, que Paulo descreve a segunda responsabilidade. Paulo descreve no versículo de número 18 o seguinte: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir. E aqui ele está descrevendo o quê? A segunda responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de conduzir. E quem? Veja que no versículo 18, mais uma vez, ele destaca quem? Os gentios. Olha na sua Bíblia. Eu sei que você está olhando na tela, alguns estão olhando na tela, mas exercite para trazer a Bíblia para a igreja e libertar da tela da televisão. Ele está dizendo que o foco é os gentios mais uma vez. O conduzir é você investir. Quando você investe em alguém, não é gastar tempo. É investir tempo. Alguns falam, eu não tenho tempo. Eu discordo dessa premissa. Porque todos nós temos tempo. Todos têm 24 horas por dia. As grandes pessoas que fizeram grandes coisas tiveram 24 horas como você. Quando você diz que não tem tempo para discipular alguém, quando você tem tempo, você diz que não tem tempo para investir na vida de alguém, a verdade é, você está dizendo, isso para mim não é prioridade. Irmãos, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Jesus morreu por pessoas como eu e como você. As pessoas têm mais valor. No dia eterno, Deus vai buscar são pessoas, não são estruturas. As estruturas vão ficar tudo para trás. Então, nós estamos diante de uma realidade onde precisamos reavaliar as nossas próprias prioridades. Segundo uma estatística norte-americana, diz que as pessoas gastam em torno de 5,2 horas nas redes sociais. 5,2 horas. E quanto, se nós falamos que amamos a Deus, o quanto nós investimos na leitura da Bíblia, quanto nós investimos na vida de oração. Até hoje de manhã eu falei um pouco que quando a gente sai de casa e vem para a igreja, chega na metade do caminho, a gente lembra que esqueceu a Bíblia, a gente deixa a Bíblia para trás. Outro momento, a gente sai de casa, na metade do caminho, a gente lembra que esqueceu o smartphone. O que acontece? Começa a dar tremedeira, suadeira, síndrome de pânico. E se a bateria está acabando? E se o sinal não está pegando? Irmãos, a gente tem que reavaliar. Você pode ter o último smartphone da Samsung, por exemplo. Pode ter o último iPhone, que é o 14 que lançaram agora. Mas se você não tiver a marca da cruz de Cristo, você vai com toda a tecnologia, tudo que você gostaria lá para os quintos do inferno, e vai ser um caminho sem volta. Porque o que aponta para o eterno é a cruz de Cristo. É impressionante, irmãos, nas minhas caminhadas por aí, como a influência da tecnologia tem entrado na igreja. Eu não estou falando para você jogar fora o seu smartphone, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos libertar. A gente está próximo um dos outros, mas nós estamos distantes emocionalmente. A gente está com o smartphone aqui, pessoas estão em nossa volta, mas a nossa cabeça está em outro lugar, conversando com outras pessoas em outras partes do mundo. Eu lembro que eu estabeleci uma regra em casa e falei para as minhas filhas, olha, só vai pegar o smartphone na hora da refeição, depois que terminar a refeição. Aí as minhas filhas comiam rápido. Aí no outro dia eu tive que moldar a regra. Só vai pegar o smartphone depois que o último fizer a refeição. Quem era o último? Naturalmente, eu. Por quê? Os pais têm que tomar frente de casa. Os pais têm que liderar a família. Porque hoje nós estamos vivendo uma tecnologia, uma geração tecnológica, onde cada vez os meninos estão conectados, até os mais velhos também, né? Estão conectados, mas são conteúdos rasos.
Hoje as nossas mensagens são instantâneas, são pessoas rasas. É só você ver nas postagens, inclusive nos grupos de WhatsApp das nossas redes sociais. Eu estava uma vez numa loja consertando um aparelho da minha filha, e sentou ao meu lado uma diretora da América Latina, na área de recursos humanos, de uma grande empresa de smartphone do mundo. E aí, conversando com ela também estava esperando consertar alguma coisa lá, eu falei, como é que você faz o processo seletivo para selecionar pessoas para trabalhar na sua empresa? Porque, normalmente, quando alguém vai, a mulher penteia o cabelo, faz a unha, né? E vai num salão, tem todo o cuidado, o homem faz a barba, né? E também dá o seu cuidado aí. Aí você tem entrevista, não, a gente faz isso. Mas hoje nós temos uma ferramenta muito mais eficaz. Aí eu falei assim, qual ferramenta? As redes sociais. Ali eu sei quem são as pessoas. Ali eu sei quais são as postagens das pessoas. Quando eu olho o Facebook das pessoas, eu sei quais são os seus conteúdos, o que ela coloca lá e o que as outras pessoas comentam sobre os seus conteúdos. Quando ela está dialogando no Instagram, a mesma coisa. Então, as pessoas são o que elas são nas redes sociais. Irmãos, o que eu tenho visto, e eu não estou falando das pessoas lá fora, se nós falamos que amamos a Deus, que a nossa prioridade é investir em pessoas, por que os nossos conteúdos não emitem mensagem que vão transformar a vida de pessoas? Hoje, as redes sociais é um despejo virtual da que eu chamo de verborreia. Verbo de palavra e diarreia. Uma diarreia de palavras digitais. Os conteúdos são despejados diariamente, um volume enorme de conteúdos que não refletem em quem é o nosso mestre, em quem é o nosso Senhor. Porque a gente tem que definir quem nós somos. Você tem que assumir a responsabilidade. Ou você é verdadeiramente um cristão com os valores que implicam ser um cristão, a porta da igreja está aberta. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Mas se você se compromete com os valores aqui aplicados da palavra de Deus, você tem que pagar o preço. A gente tem que deixar de ser crente meia boca. Por que a gente tem muitos neófitos na igreja? É porque muitas coisas nos tiram dos valores das Escrituras. Muitas coisas nos distraem. Não é assim? Quando a gente acorda pegando o smartphone, né? Não, eu não tenho birra com o smartphone, não. Inclusive, eu tenho um. Mas eu estou exercitando e aprendendo a colocar modo avião. Eu estou exercitando a desligar ele à noite. Eu estou exercitando, ao chegar na igreja, desligar ele. Eu estou exercitando a, quando for fazer uma devocional, desligar ele. Porque é ali onde Deus fala comigo. Pode ter certeza que todas as suas redes sociais não vão interceder por você no dia eterno. O que vai interceder por você é os valores da cruz que tem no seu coração. Então, quando Paulo descreve aqui esse investimento de levar essas pessoas à obediência por palavras, por obras, versículo 18, os gentios obedecem por palavras e por obras, por forças e sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. É o poder de Deus transformando a vida das pessoas. Não é o nosso tempo, mas é a marca dos valores e o poder do Espírito Santo que transforma. E Deus é muito mais criativo do que a gente imagina, irmãos. Eu lembro que eu estava uma vez no interior do continente africano, eu fui numa região onde foi bombardeada ali num conflito de guerra, e tinha um lugar lá, tinha umas casas tipo o BNH, né, Banco Nacional de Habitação, aquelas casas bem simples, e muitas delas estavam sem teto. Eu fiquei hospedado na casa de um missionário, de um casal missionário. Eles me colocaram num chão assim, num chão mesmo de terra, com aqueles colchonetes de pescador, bem fininho, acho que vocês conhecem. Imagina eu desse tamanho, só pega metade do meu corpo, né? E uma tela para cobrir por causa dos mosquitos, né? Tinha uns buracos desse tamanho. Até eu sempre perguntava que tamanho são os mosquitos daqui, porque o buraco era grande. E o alvo deles era alcançar subir numa montanha para alcançar um povo não alcançado. Não sabia que língua eles falavam, mas os jovens tinham o seu objetivo de chegar no pé da montanha e subir a montanha. Era mais ou menos umas 4 horas de carro até o pé da montanha e umas 6 horas subindo a pé. E aí um dia eles foram 2 jovens lá subir a pé. Quando eles chegaram lá no topo da montanha,
veio um homem em direção a ele e falou assim: por que vocês demoraram tanto tempo? Por que vocês demoraram tanto tempo? E os jovens ficaram surpreendidos com aquela palavra, falaram: mas eu não tinha mandado nenhuma mensagem, não comuniquei nada. Ele ainda pergunta, faz esse questionamento ainda na minha própria língua. Então, o que acontece? Os jovens perguntam: mas o que o senhor está dizendo? Falou: vocês demoraram. O homem falou assim: vocês demoraram muito tempo, porque os meus antepassados, os meus parentes, os meus amigos, a minha família morreu nas trevas, porque vocês demoraram muito tempo para trazer a luz. Aí os jovens perguntaram: que luz? E aí aquele homem apontou para eles assim: a luz que está em suas mãos. Sabe o que os jovens tinham nas mãos? A Bíblia. E ali, aquele senhor, que era o líder da aldeia, falou: vocês não vão embora enquanto não tirar a minha aldeia das trevas. Vocês vão mostrar essa luz. E ali os jovens ficaram, pregaram o evangelho e várias pessoas converteram ao Senhor Jesus. Irmãos, é o poder de Deus. É o reino de Deus, a forma como Deus... Eu poderia passar aqui à noite contando várias vivências, experiências similares a essa, de como Deus tem convertido e mudado a vida de pessoas em muitos lugares no mundo que surpreenderiam muitos de nós. Então Paulo fala assim: olha, invista em pessoas, né? Invista no discipulado, invista em tempo em levar as pessoas a terem o conhecimento de Deus. Como também a gente vai ver o apóstolo Paulo, no versículo de número 20, mostrando a terceira responsabilidade. Veja no texto. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre esse fundamento alheio. Então ele usa aqui a terceira... Som. A mensagem mais importante. Então, repetindo, verso 20, ele apresenta: esforçando-me, é a terceira responsabilidade. Sinta-se privilegiado de emitir a mensagem mais importante que alguém pode receber. Você pode almejar uma casa própria, você pode almejar um bom trabalho, você pode almejar alguns bens. E eu tenho visto que depois dos 50 anos, o que eu mais ouço nas petições, nas orações, é saúde, né? As pessoas pedem saúde. Eu falo que depois dos 50 tudo dói, o que não dói não funciona. Mas no final das contas, o que a gente percebe, irmãos, é que o esforço aqui é sentir privilegiado, porque você pode dar muitas coisas para várias pessoas. Mas o que vai marcar a vida de alguém é o evangelho. Tudo pode ser alcançado, mas o que transforma a vida das pessoas e dá ela para o dia eterno é a mensagem do reino de Deus. Imagine, você pode ter todos os bens, ter todas as coisas, mas se não tiver no dia eterno a marca da cruz de Cristo, você vai estar para todo o eterno sem a presença de Deus. E esse caminho é um caminho sem volta. Eis o momento oportuno, irmãos. Talvez algum de vocês que não teve a experiência pessoal com Jesus Cristo, talvez hoje seja um momento oportuno. Se Deus está gerando no seu coração, arrependa, confesse os seus pecados, arrependa diante de Deus e se volte, se entregue a Deus. Porque o que a gente passa no mundo são momentos, nós estamos vivendo momentos de altos e baixos,
Quando a gente olha os filhos de Coré, por exemplo, Salmo de número 42, onde descreve a descrição sobre a costa, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, quando irei, me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, quando me dizem dia e noite, o teu Deus onde está, e aí ele vai decorrendo todo o texto, e no verso 6 ele fala, espera em Deus. Então mostra essa variável, mostra tristeza, mostra alegria, mostra desespero, mostra esperança, mostra lágrimas e alegria, traz na memória no tempo que ia para a casa de Deus. Mas no final eu falei assim, olha, o nosso fundamento é o fundamento de esperar em Deus. Irmãos, fundamente a sua fé em Deus, porque Ele é a única esperança. Como o pastor disse um pouco mais antes, no início da nossa liturgia, eu sei que a gente vive alguns momentos de ansiedade para saber resultados. Eu sei que alguns têm inclinações por um lado ou para o outro. A gente gostaria que um lado ganhasse, outro gostaria do outro lado ganhasse. Independente qual lado que ganhe, nós não devemos fundamentar a nossa fé em homens, porque quem traz paz é o único que morreu na cruz e venceu a morte. Quem traz esperança é o único que venceu a morte. Quem nos dá o eterno é o único que venceu a morte. Se ele não tivesse vencido a morte, todos os fundamentos da fé e a pregação dele e dos discípulos teriam expirado na cruz. Mas ele venceu a morte. Não sabemos o dia de amanhã, mas uma coisa eu posso afirmar com você, baseado na palavra. A misericórdia do Senhor vai se renovar amanhã, segunda-feira, para todos os seus. Na terça-feira, a misericórdia do Senhor vai se renovar. Então, dia após dia, a misericórdia do Senhor vai se renovar. E nós que temos experimentado essa misericórdia, o que a gente vê aqui, Paulo descrevendo no versículo 20 de esforço, é para pregar o Evangelho, para as pessoas terem o conhecimento de Deus. Essa é a melhor proposta de governo, porque o nosso governo é para o eterno. Esse governo de hoje e de toda a nossa existência são governos temporários, mas o nosso governo, que é o governo de Deus, é o eterno. Como diz o verso de número 21, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreender os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Eu fico pensando, uma pessoa mudou o mundo, que foi Jesus Cristo, e os seus discípulos participaram dessa visão do reino de Deus presente. Aqui nós temos muito mais discípulos que Jesus tinha no início. Certamente, irmãos, se a gente assumir um compromisso, nós podemos fazer uma diferença nesse mundo, a despeito da dor e do sofrimento, a despeito da angústia que se passa. E finalizo relatando algo que aconteceu com um pastor chinês que eu conheci. Ele estava relatando que ele estava na prisão e, por pregar o evangelho, e tiraram a roupa dele, deixaram somente com a roupa íntima, e algemaram as pernas dele para frente, algemaram os braços dele para frente, e ali ele ficou horas e horas naquela posição. Ele falou que sentia muita dor por causa da posição, e o piso era frio. E as pessoas ainda o criticavam, as outras pessoas que estavam na cela dele e nas outras celas próximas a ele, falavam, vem cá, você não fala tanto de Deus? Será que o seu Deus não está vendo o seu sofrimento? Não está vendo a sua angústia? A sua dor? E ele falou que naquele momento, o que veio no coração dele, não foi de questionar sobre Deus, mas veio um cântico que muitos de nós conhecemos, que diz o seguinte: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, em meio à adversidade, a gente tem que aproximar de Deus. E o Senhor, o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
mas o Senhor só é pastor daqueles que submetem ao seu senhorio. Se você não submete à vontade de Deus, Deus não tem compromisso de te abençoar. E aqueles que são abençoados por Deus têm essa responsabilidade de mostrar para as outras pessoas que existe Deus e Deus transforma a vida das pessoas. E a minha oração, irmãos, é que você reflita no decorrer dessa semana e comece a mudar o seu comportamento. Use as plataformas digitais, as redes sociais, para mostrar a existência de Deus, para fortalecer a fé de outros irmãos, para mostrar para o mundo a existência de Deus, a despeito de quem vai levantar a bandeira hoje. A nossa bandeira transcende qualquer uma delas. A nossa bandeira é do reino de Deus presente, até a volta de Jesus. E que o Senhor nos incomode para cumprir a sua missão. Pai, encrava a tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Porque quando nós não aplicamos esses valores, nós pecamos contra o Senhor. Corrija a nossa caminhada, ó Deus. Corrija o nosso caminho, para que possamos sempre estar no centro da tua vontade. Perdoe os nossos pecados, para que possamos, ó Deus, corrigir a nossa caminhada e fazer aquilo que o Senhor requer de nós. E faça-nos, ó Deus, como igreja, ser agente de transformação. Ajuda-nos a assumir a responsabilidade de ministro de Cristo Jesus entre todos os lugares que o Senhor nos proporcionar a estar presente. E que o Senhor tire a nossa vergonha e mostre do verdadeiro amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.